Shalom, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você. Nesses últimos dias, Deus tem colocado uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar com você. Deus está levantando um exército de Neemias, pessoas que Ele está capacitando para fazer uma grande obra. Nós estamos vivendo nos últimos dias, dias de falsos profetas, dias onde a palavra ela está sendo manipulada, ela não está sendo levada da forma genuína. Dias em que a igreja está dormindo, o povo não está acordado. E os sinais da volta de Jesus estão iminentes. Há um chamado, há uma urgência de Deus para esse momento. Esses dias eu tive um sonho e eu vi a mesma pessoa, só que em dois corpos. Então a primeira pessoa, ela estava rodando, procurando um lugar. E de repente ela foi entrar num quarto e quando ela achou a porta aberta, ela entrou nesse quarto e a mesma pessoa, ela mesma, estava deitada na cama, dormindo e acordou assustada. Quando aquela pessoa olhou para a outra, que era ela mesma naquela porta, ela se assustou, como, sabe, você olhar para você mesmo? Então aquela pessoa se assustou. E a pessoa da porta ficou em pé. E ali já, no sonho, eu já entendia que aquela pessoa que estava em pé na porta era um espírito maligno. E uma voz, a voz de Deus, bradou naquele quarto e disse para aquele espírito maligno: quem é você? E aí ele respondeu para a pessoa que estava deitada na cama, dizendo: eu sou o seu pai. E eu acordei muito atordoada com esse sonho. Meu Deus, o que é isso? Eu não entendi. Então eu me lembrei que na Bíblia fala sobre Satanás ser o pai da mentira, né? Porque no sonho ele dizia para aquela pessoa: eu sou o seu pai. Isso é muito forte. E quando eu li na Bíblia, João 8, um momento em que os fariseus, eles se dizem de Deus, e eles falam: não, nós somos filhos de Abraão, nós somos filhos de Deus, mas e você, Jesus, quem é? E no sonho, Deus fazia a mesma pergunta, só que para o inimigo. Ele falava: quem é você? E eu me surpreendi que no capítulo 8 de João, os fariseus fazem a mesma pergunta para Jesus: quem é você? E se você ler João 8 inteiro, você vai entender que Jesus fala: aqueles que fazem a vontade de Deus, esses são filhos de Deus. Mas aqueles que fazem a vontade do diabo, os desejos dele, esses são os filhos dele. E aquilo foi muito forte para mim e eu creio no meu espírito que aquela pessoa que estava dormindo representa a igreja. E a porta aberta que o inimigo encontrou e ele entrou ali e achou a porta aberta, é a igreja que está dormindo e não está vigiando. Nós estamos vivendo os últimos dias, é tempo de olhar para cima. É tempo de olhar para Jesus. Eu tive outro sonho há poucos dias também. Eu estava com meu esposo e eu estava numa área aberta e tinha o céu todo estrelado e eu via uma bola de fogo caindo do céu. E aí o meu esposo, ele estava do meu lado, muito preocupado com contas, ele estava muito preocupado. E eu estava distraída, lendo um jornal. E ele olhava para mim e dizia: Miriam, olhe para cima, como se ele dissesse assim: pare de se distrair e olhe para cima. Quando eu olhava, que via aquela bola de fogo descendo, eu disse: quando essa bola de fogo atingia a terra, já era. Então eu começava a pedir perdão, eu começava ali tentar me redimir diante do Senhor e automaticamente eu sentia o meu corpo sendo levado. E o que me chamou a atenção nesse sonho é porque no sonho o meu esposo dizia: olhe para cima. Nós precisamos olhar para cima. Nós precisamos olhar para Jesus. Nós estamos tão distraídos. Nós estamos dormindo, como nesse sonho essa pessoa dormia, enquanto o inimigo entrava ali, sabe? E a voz do próprio Deus perguntando: quem é você? E ele dizia: eu sou o seu pai. Quem é que nós temos como pai? Isso é muito forte. Quem é que nós temos como pai? A quem estamos obedecendo? Porque se nós obedecemos a Jesus, se nós obedecemos a Deus, então somos filhos de Deus. Mas se a gente faz o que o inimigo quer que a gente faça, então não somos filhos de Deus. Isso está muito claro em João 8. E está chegando o momento de colheita.
Está chegando o momento em que Deus vai fazer a separação do joio e do trigo. Nós precisamos olhar para cima. E esses Neemias que Deus tem chamado, que Deus está chamando, é para alertar o povo. Outra coisa que Deus tem me falado muito é sobre a adoração a ídolos. Ídolos feitos por mãos humanas. Há vários dias eu oro e Deus sempre me dá palavras sempre direcionadas à adoração a ídolos. Ídolos feitos por mãos humanas. E todas as vezes que eu leio, o Espírito Santo fala: os meus filhos, a minha igreja, muitos que fazem parte da minha igreja estão adorando a homens. Muitos estão adorando a homens. Muitos estão dentro das igrejas, mas ele vai para o culto para o pastor ver. Ele faz tal função na igreja, ele quer a validação do pastor, ele quer a validação do líder, ele quer a validação do irmão, ou o Deus dele é ele mesmo, ele está lá no altar, está cantando, mas ele quer a glória para ele. E não é isso que Deus quer. Deus quer que a adoração seja para ele, a glória seja para ele, o louvor seja para ele. Nós precisamos voltar a olhar para a cruz, a olhar para Jesus Cristo. Não podemos mais perder tempo. Nós precisamos levar a palavra e não se preocupe com o que você vai falar. Mas eu não sei falar, eu gostaria muito de falar da palavra de Deus, eu queria ter essa intimidade com o Espírito Santo. Você tem o Espírito de Deus que vai revelar a palavra dele para você. Essa é uma promessa que ele fez para todos. Todo aquele que se achegar a Cristo, todos aqueles que se achegarem a Cristo, eles têm o Espírito Santo. E o Espírito, a Bíblia diz assim, assim como nós temos o nosso Espírito, o homem tem o Espírito dentro dele. E o meu espírito humano, ele sabe tudo de mim, ele conhece, né? Eu penso, tudo que eu penso, meu espírito automaticamente sabe. É o meu espírito. Assim é o Espírito de Deus. Ele habita em Deus, então ele conhece as profundezas dos pensamentos de Deus. Mas esse Espírito que habita em Deus, ele foi deixado por Jesus para nós também. E ele nos revela os segredos da mente de Cristo. Ele nos revela a sua própria palavra. Então, nesse tempo dos reconstrutores dos muros de Jerusalém, nesse tempo dos Neemias, ele está revelando a sua palavra. Você vai entrar no seu quarto, vai fechar a sua porta e aquele que vai te ver em secreto, ele vai te revelar a palavra. Simples. A palavra que vai ser levada, a palavra que vai trazer cura, que vai trazer restauração, não precisa ser uma palavra de difícil entendimento, não precisa ser palavra com linguagens porque no hebraico fala isso e coisas difíceis. Não, é a palavra simples como Jesus levou. Aquela palavra simples e genuína, aquela palavra de parábolas, aquela palavra do eu sou o pão da vida. Essa é a palavra que Deus vai colocar na tua boca nesses últimos dias. Nesses últimos dias, Deus está levantando homens e mulheres reconstrutores que vão restaurar, restabelecer o templo do Senhor, a adoração a Ele, porque o Cordeiro vem. Nós podemos olhar para cima e o mundo espera a manifestação dos filhos de Deus. E nós somos filhos de Deus. E Ele está te chamando, te convocando nesses últimos dias para um chamado específico. Abre a tua boca, se alimente da palavra, lave as suas vestes. Deixa a sua lamparina cheia. Aquelas virgens, aquelas 10 virgens que estavam esperando, elas estavam com suas lamparinas cheias. Observe, o óleo que estava ali naquela lamparina representa o Espírito Santo. Representa a autoridade, a unção do Espírito Santo. Para que a chama fique acesa, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo e para isso é necessário oração, jejum. Jejue, ore, faça a leitura da palavra. E tudo aquilo que você meditar, Deus vai trazer à sua mente, na hora certa virá aos seus lábios.
Há um tempo atrás, quando eu era uma adolescentezinha, uns 10 anos, talvez, acho que eu tinha uns 10 anos. E eu tive uma experiência com Deus tremenda. Eu olhei para um jovem e o Espírito Santo falou no meu coração: diz a ele que se prepare enquanto há tempo. E eu duvidei daquela palavra, fiz uma prova com Deus, eu disse: Senhor, se é o Senhor, me confirma mais uma vez. Deus me confirmou. Então eu cheguei para ele e disse: Deus mandou dizer que é para você se consertar enquanto há tempo. E ele tomou um susto e disse: você é a terceira pessoa que fala isso. E 3 meses depois, esse jovem desapareceu. Infelizmente foi encontrado sem vida. Então Deus vai usar você nesse tempo. Não importa quanto tempo passou, quanto tempo você está na igreja, quanto tempo você está em Cristo e você acha que você não tem mais. Não, Deus não tem mais como me usar. O meu chamado acabou, nem sei qual é o meu chamado. O seu chamado é abrir a boca e falar aquilo que Deus mandar você falar. E você vai ser sensível à voz do Espírito Santo e você vai ouvir a voz do Espírito Santo quando você fechar o seu quarto, quando você orar, quando você jejuar. Deus vai lhe direcionar. Essa é a palavra nessa hora. Deus está levantando Neemias. Essa palavra vai chegar para as pessoas específicas, para quem ele realmente quer chamar. E ele vai confirmar e ele vai direcionar. Ouça a voz do Espírito Santo, deixe a sua lamparina cheia, porque o Mestre vem. Nós estamos sentindo a expectativa da volta do Cordeiro. Essa é a palavra que Deus colocou na minha mente, no meu coração, para te entregar. Receba da parte do Senhor essa palavra e levante-se. Não olhe para você, não se ache pequeno, porque não é você que vai falar, não é na força do teu braço. Você vai ser guiado e você vai ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus fique com você, permaneça com você. Estamos voltando para casa. Glória a Deus.